Boa noite a todos dos dois lados da vida. Mais uma vez aqui, né? Juntinhos com essa espiritualidade maravilhosa que nos abraçou e nós deixamos vir com eles para cá, né? Para ter uma noite iluminada, gostosa. E vamos ver o que a espiritualidade fala para nós hoje. Faça tudo com alegria, nada de contrariedade, nunca mostre tristeza ou aborrecimento. Esforce-se para transformar a tristeza em alegria. A tarefa realizada alegremente, a conversão sem tristeza, o comportamento jovial e descontraído são fontes de saúde e de paz. Mesmo em dificuldades, esconda a tristeza e faça brotar a alegria. Ela toma sabor especial. Dá-lhe a certeza de saber dominar-se. Gera tranquilidade. Você se sente outro. Comandar as emoções é sinal de que somos capazes de construir nosso destino. Gente, que fantástico, né? São as emoções que nós temos que conduzir. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, mas a espiritualidade veio nos dar aquele toque, é isso? Escolha as melhores emoções. Aprendemos que elas causam efeito, né? Uns dias atrás. Então, que as boas emoções, a gente nos esforce para que elas causem em nós os melhores efeitos possíveis. E que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos acolha nessa noite, para que a gente esteja pleno, esteja inteiro aqui, para receber do nosso palestrante, Mateus, orientações, como fazer aquilo ali, ó. Ele vai trazer um caminho para a gente, ou vai lembrar, esse caminho para todos nós. Graças a Deus. Boa noite, gente, tudo bem? Eu libero a gravação da imagem e do áudio, tá? Para ficar registrado. De novo, boa noite, gente. Eu acho que com as palavras que a gente acabou de ouvir aqui da página de abertura, eu já podia ir embora. Acho que a meta já tinha sido alcançada, mas então ficarei com essa ingrata missão de, nesse momento, a gente trabalhar com menos brilho do que as palavras do benfeitor espiritual, mas trazer um pouquinho do tema da noite de hoje. Esse tema Educando Sentimentos, ele é interessante porque, assim, essa questão sentimental, por vezes, é algo que a gente não consegue, até mesmo pelo corre-corre do cotidiano, enfim, a gente não consegue, por vezes, mensurar o impacto que isso tem na nossa vida mesmo, no que acontece, nas nossas ações, e a gente não contemplar essa lucidez no nosso dia a dia produz na gente uma série de desavisos, de descaminhos que nós poderíamos acertar se nós tivéssemos um pouquinho de atenção. Eu busco muito, de um tempo para cá, essa lucidez mesmo no dia a dia. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Não é assim, eu acordei, eu tomei banho, tomei café, fui para o trabalho, do trabalho eu voltei para casa, fiz as minhas coisas, dormi e está tudo certo. Não, calma. O que eu estou fazendo nesse momento? Qual é o propósito disso? Isso me faz bem? Porque se a gente não começar a pensar no que nós estamos praticando nas nossas ações, a gente não vai conseguir chegar lá no início, lá na gênese das nossas ações, que deságua onde? Nos sentimentos. Eu não olhar para o meu presente me dificulta olhar para o meu passado e construir o meu futuro. E isso é uma atenção que a gente relega para segundo plano mesmo. Que a gente continua achando que nossas vidas são cumprir metas e procedimentos totalmente materiais daqui da vida corporal. E essa não é a verdade. A sociedade tentou fazer a gente engolir por uma questão até de uma ignorância mesmo. Tentou fazer a gente engolir isso e levar a vida, mas não é assim.
Quando chegar lá no plano espiritual, eu vou ter que dar cabo dos talentos que me foram conferidos, eu vou ter que dar conta das boas ações que eu deixei de praticar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso momento presente, para que a gente possa olhar para o nosso passado com carinho devido, para não errar no presente e poder construir um futuro melhor. Lembrando que para o espírito, a gente tem isso até aqui no plano material. Einstein trouxe a teoria da relatividade. Só que a gente também não consegue mensurar muito bem aqui no plano material o que é relativo. Mas o livro dos espíritos traz para a gente que para o espírito não existe futuro nem passado. Tudo é presente. O futuro em determinado ponto, para o espírito, ele pode alcançar sendo um presente para ele. Ele pode se deter de uma parte do futuro. Por que eu digo parte? Porque Deus, né, ele tem um futuro, um plano maior que é só dele. Mesmo os espíritos de alto gabarito têm alguns pontos que ele não consegue alcançar. É uma decisão de Deus. Então, quiçá a gente que fica o tempo inteiro pensando, lembra, eu passei aqui na entrada e falei o que para você? Bom dia, não foi? Isso já é ansiedade, eu já estava pensando no dia de amanhã. Aí ele falou, você está atrasado. Eu falei, não, estou adiantado. Já estou pensando no dia de amanhã. Para quê? Entende? Eu tinha que estar pensando no meu presente, não no meu futuro. E aí eu cheguei, a Eliana falou assim, não, esse tema é para mim. Aí eu falei, não, esse tema é para mim. É para todos nós. Então vamos lá. Ó, o sentimento, ele tem uma origem no instinto. É bom a gente trabalhar com a ideia do instinto também, porque a gente pensa no instinto, aquilo que a gente observa mais na cara de tudo, que são os animais. E a gente se esquece que nós temos uma boa camada de instinto na nossa vida. Porque o instinto, ele não é só aquele ímpeto, vamos assim dizer, de conservação. Não, o instinto, ele é uma espécie de inteligência. A inteligência é um todo, a qual decorre dele o instinto, o raciocínio, a lógica. Então, os espíritos seguramente dizem isso para a gente aqui na questão 73, quando Kardec pergunta assim, o instinto independe da inteligência? Está perguntando assim, o instinto é diferente, melhor dizendo, ele é separado da inteligência? E aí vem o que eles falam, precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, diferenciando do raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Só que nossas necessidades não são só beber água, se alimentar, fazer higiene. Nós temos outras necessidades também de campo sentimental e emocional que o instinto acaba nos trazendo. Quer ver um que a gente até focaliza quando vai raciocinar de forma errada? Porque o raciocínio é um guia um tanto quanto inseguro em espírito imperfeito igual a gente. Que eu raciocinando, eu posso, pelo livre-arbítrio, alcançar qualquer ponto. Poderia olhar sobre qualquer ótica um fato. Mas no instinto, não. Porque o instinto já é algo que está inato na gente. Eu vou olhar daquele determinado ponto para prover minha necessidade. Quando alguém vem e traz uma crítica para a gente, o primeiro sentimento instintivo que nós temos é aquele sentimento do baque. A gente para assim, toma aquele baque. Sabe por que esse sentimento é um instinto? É para que a gente tenha atenção. Só que o que o raciocínio fala para a gente? Essa pessoa não gosta de mim. E aí você vai lá e cria no sentimento a emoção, porque sentimento e emoção também são diferentes, a gente vai tratar aqui, mas você cria a emoção de que aquela pessoa não gosta de você, você cria uma emoção de raiva, você cria uma emoção de ódio, você cria uma emoção de melindre. E aí a gente perde a possibilidade de educar o nosso sentimento, porque a gente não vai viver enquanto espíritos o tempo inteiro dominados por instinto. O tempo do instinto dominar por completo a gente ficou lá no mundo primitivo. E agora está na hora da gente educar os nossos sentimentos e emoções para que ele, de fato, suma. Porque aí nós iremos prover as nossas necessidades, sejam de qualquer ordem que elas forem, a gente vai poder prover essas necessidades por intermédio do nosso raciocínio reto. É por isso que Jesus falava o tempo inteiro assim,
eu julgo porque tenho um julgamento reto segundo o meu Pai. Jesus tinha o direito de julgar, porque não era ele quem julgava, era Deus. E esse conceito de unicidade, ele não é um conceito igual a gente vê lá no início do Livro dos Espíritos, que tem aquela ideia que Kardec tenta refutar do panteísmo. Todos nós somos um pedaço de Deus, que depois, quando desencarna, todo mundo volta para o todo que é Deus. Não. Se fosse assim, nós somos imperfeitos. Se fôssemos uma parte de Deus, Deus era imperfeito também. Então essa ideia não existe. Mas a ideia de unicidade que Jesus apresentava é igual a que Paulo emulou com Cristo. Ele está tão habituado a cumprir a lei de Deus, que o que ele exterioriza é tão somente a vontade de Deus. Porque ele cumpre integralmente a lei dele. A ponto de ele dizer, eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, é metaforicamente. Por quê? Ele cumpre integralmente a vontade de Deus. E aí Paulo, mais à frente, emula falando o quê? Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele cumpriu tão profundamente os princípios de Jesus, que ele, por via de consequência, cumpria a vontade de Deus. Porque Jesus veio trazer para a gente um arquétipo, um exemplo. Ó, isso aqui é um homem de bem, um homem redimido, um espírito puro. Jesus não escreveu nada em lugar nenhum, não mandou ninguém escrever, Jesus só agiu o tempo inteiro. E ó, Jesus dividiu o tempo em antes e depois dele. Mais de 2000 anos depois da passagem dele, estamos aqui falando de Jesus. E ele não escreveu nada. Ele não teve a menor intenção de registrar algo. Não. Ele registrou de uma outra forma, que é aquela marca da energia dele que ficou aqui, sedimentada pelo exemplo. Voltando para a questão do instinto. Então, o instinto é essa, de fato, essa ação que nós tomamos até de uma certa forma automática, a depender da necessidade que a gente esteja no momento. E aí, pela lei de conservação, se você vê um perigo à sua integridade física, você tende a se proteger de forma instintiva. No campo sentimental, se você sofre um baque, você tende a se proteger de forma instintiva. E aí, na própria questão 75, o Kardec pergunta assim, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A resposta também é negativa. A gente achando que é positiva, porque a gente tem um conceito popular um pouco diferente de instinto. E eles dizem, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança que a razão, porque ele nunca se transvia. Então, se a gente fôssemos tão somente guiados, vamos assim dizer, pelo instinto, nós teríamos até um guia seguro. Só que aí a gente também não teria os méritos da nossa ação. Porque o instinto foi um sistema que Deus criou para que, no necessário, nós conseguíssemos nos conservar. E ter um ponto de partida para daí o nosso livre-arbítrio, o nosso raciocínio, tomar lugar e a gente ter o mérito das nossas próprias ações. Porque Deus, sendo todo poderoso como Ele é, Ele poderia criar todo mundo já perfeito. Só que aí, qual seria o mérito da gente gozar da perfeição? Eu não sei vocês, mas eu, se não passar por um processo para adquirir qualquer coisa, eu não estou falando material não, mas qualquer coisa, eu tendo a não valorar da mesma forma do que se eu tiver me esforçado. Porque eu não consigo enxergar ali um mérito de eu ter alcançado aquilo. E ó que a gente despreza também o esforço pra caramba. Vocês já pararam para pensar nas metas que vocês tinham 5 anos atrás? Nasquelas que vocês alcançaram? Tem vezes que a gente alcança e leva normal. Não, tá tudo certo. Porque a vida vai gerando na gente esse sentimento de eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. A gente se esquece dessas conquistas. Eu não tenho dúvida que desde quando vocês começaram a frequentar aqui a casa, vocês são melhores do que eram quando chegaram aqui. Eu não tenho a menor dúvida, a lei do progresso é assim. Mas vocês já pararam para perceber o quanto vocês já conquistaram? Era bom que a gente refletisse sobre isso. Por quê? Para dar estímulo para a gente continuar lutando.
Porque quando a gente vê que conquistou algo, a gente já pensa logo assim, mas esse é algo que eu não conquistei, não. Aí a gente se motiva para conquistar um outro ponto. Até que um dia a gente chegue num entendimento de... Quando a gente chegar a essa perfeição de fato, a gente vai ter um raciocínio tão concatenado segundo a lei de Deus, que nós iremos fazer o bem pelo bem. E aí não vai ter mais necessidade da gente prover o básico por intermédio de um automatismo. Não, a gente vai fazer porque é o correto a se fazer. E vai fazer isso também de forma natural. Não automática, mas natural. Totalmente consciente. E aí a gente puxa o gancho. Vocês entenderam que é uma espécie de inteligência. Por que eu digo isso? O espírito, segundo a resposta que os espíritos nos deram, é o princípio inteligente do universo. Então não adianta a gente dizer assim, o instinto é material. Ou então tem algumas pessoas até que dão asa às suas paixões menos dignas, e falam assim, não, eu tive um instinto aqui. Não, não é um instinto não. Você raciocinou e fez aquilo ali por você ter um descuido das suas emoções, dos seus sentimentos, e você foi lá e agiu. Não foi instinto, não. Se fosse instinto, você pode ter certeza que você não iria fazer. Ou ainda que o instinto te levasse a fazer o mal, seria para te prover alguma, vamos assim dizer, algum perigo que você estava passando naquele momento. Então, o instinto, ele tem uma sede no espírito, porque o espírito é o princípio inteligente do universo, e se o instinto é uma espécie de inteligência, logo, nós, enquanto num grau de imperfeição que estamos, temos um instinto mais ou menos, a depender do grau evolutivo de cada um, vamos assim dizer, elevado, e outros, com o tempo, vão se depurando, o instinto vai diminuindo. Aí a gente entra na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência a gente pode claramente expor que é o espírito. Que tem uma diferença de consciência para a mente humana. São coisas distintas. Então, o instinto ele é um guia tão mais seguro que se ele tem uma sede espiritual e no espírito que a gente tem a nossa consciência... e lá está escrita a lei de Deus, ela vai emanar daí. Aí tem um texto também, que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz só um parágrafo do nosso irmão Lázaro falando assim para a gente, o amor resume a doutrina de Jesus toda, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos, olha só, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ele deu um conceito aqui distinto para a gente, de sentimento. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, o que ele está aqui falando para a gente é que esses sentimentos que nós possuímos, eles já demonstram, já se encontram sentimentados quando nós avançamos moralmente. Porque no início, ele termina explicando aqui pra gente, no início a gente só tem instinto. Por isso que eu falei, o tempo do instinto ficou lá quando nós estávamos no mundo primitivo. Nós ainda temos instinto? Ainda temos. Até chegarmos à categoria de um espírito puro, nós ainda teremos instinto ali. Pouquinho, dependendo do grau evolutivo. Muito, dependendo do grau evolutivo. Mas a gente ainda tem instinto. Aí, quando mais avançado, que é mais ou menos aqui o nosso caso, mais avançado e corrompido. Por quê? A gente já passou por algumas existências corporais, já deu uma errada aqui, uma outra ali. Fomos criados simples e ignorantes. Então, essa ignorância do bem, às vezes, porque a gente não pode dizer isso, tem espírito que consegue se elevar muito mais rápido. Mesmo a ignorância, ele consegue adquirir conhecimento mais rápido e tende a acertar mais, mas aí depende do esforço de cada um. Mas a gente acaba se corrompendo e aí a gente entra no campo das sensações. Então a gradação é instinto, o que a gente tem hoje são sensações. Nós ainda não temos sentimentos apurados. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu saindo daqui,
dei a volta ali com o meu carro, veio um amigo, um irmão de caminhada, e deu uma fechada, bateu no meu carro. Eu posso até não confessar para vocês, mas o meu primeiro pensamento vai ser: eu quero esganar essa pessoa. Se nós realmente tivéssemos sentimentos mais apurados, a gente não ia criar essa sensação que nós temos de eu vou ter raiva pelo outro e dar aso a essa emoção da raiva a ponto de querer esganar a outra pessoa. Ele botou, o amor é o sentimento por excelência. Sentimento por excelência. E aí eu já vou entregar logo, emoção e amor, emoção e sentimento tem uma diferença. Por quê? O sentimento é a aptidão que nós temos de nos sensibilizar. Enquanto a emoção é aquilo que sensibiliza. Então, essa capacidade que eu tenho aqui de sentir é que a gente dá a nomenclatura de sentimento. A consequência dessa capacidade, que são os atos gerando essa repercussão em nosso interior, é que é a emoção. Então, por isso que eu estou separando, porque o amor, ele chega um momento, e as virtudes em geral, chega um momento que eles sedimentam tão grande como sentimento, que essa nossa capacidade de sentir relega algumas emoções, como por exemplo a raiva, o ódio, a cupidez, relega essas emoções de lado. É por isso que a gente pode asseverar com tranquilidade: Jesus não se irrita, Jesus não vai se irar, você não vai ver ódio de Jesus. Aquela passagem lá da purificação do templo, Jesus não estava com raiva. Espírito puro não tem sentimento ruim. Oi? Era uma parábola por ação. Era uma parábola por ação. Vou explicar. Vamos aproveitar porque essa história é boa. Existem algumas vezes que os profetas, eles trazem as suas profecias, não por intermédio de palavras, mas sim por intermédio de ação. No Novo Testamento tem uma passagem que é análoga, que Paulo, quando ele foi ser preso em Jerusalém, antes dele ir no caminho, ele encontrou o profeta Agabó. Esse profeta foi lá, pegou o cinto que estava no corpo de Paulo, tirou o cinto de Paulo, amarrou os braços e as pernas, se jogou no chão e começou a se estremecer como se estivesse morrendo. Como se fosse um ataque convulsivo morrendo. E aí ele foi, se desamarrou e entregou o cinto para Paulo. Todo mundo ficou sem entender, mas Paulo entendeu. E aí Paulo falou: e esse aí é o prenúncio de que eu serei preso e dessa prisão eu não passarei. Assim como depois ele foi preso e consequentemente ele acabou desencarnando. Então o que Jesus pretendeu fazer ali? Quando você pega o texto bíblico, você vê que Jesus, ele chegou no templo, viu aquela condição toda lá de mercado que tinha, chamou eles de hipócritas. E aí o texto fala que ele derribou, que derrubar é diferente de derribar. Derrubar é eu jogar no chão. Derribar é eu colocar ao chão. Ele derribou uma daquelas tendinhas que tinha lá, umas barracas. Derribou a barraca. Pegou um ramo de folha, porque na tradução a gente vê chicote, que ele bateu no animal. Só que se a gente for pegar a origem da palavra, é ramo da flor, de folha, de árvore, assim, um ramo. Como se fosse um galho de uma árvore. Um galho, um ramo, e a gente vê a palavra chicote, traduzido. Não é mitológico, é alegórico. É uma visão nossa, vamos assim dizer, do fato. Aí ele pega aquele ramo pega aquele galho, aí chicoteia o burrinho, e aí, pelo próprio magnetismo dele, Jesus pronuncia em voz alta que eles não deveriam estar fazendo de mercado a casa de Deus, a casa do Pai dele. O magnetismo de Jesus é que constrangeu aquelas pessoas que ficaram com vergonha de estarem fazendo mercado no templo. Essa visão é a gente que tem, porque a gente tem a emoção da raiva. Aí a gente olha aquele fato ali, não, Jesus estava com raiva aqui. Porque a tendência, isso é um erro muito grande que nós temos. A nossa tendência é tentar explicar ações de Jesus e explicar o que é Deus sob a nossa ótica. E aí a gente coloca Jesus numa posição mais baixa até do que alguns
seus emissários aqui na Terra. Porque se eu encarar essa situação de Jesus com ele tendo uma emoção de raiva, a gente pode pegar o próprio exemplo do Chico. O Chico foi espetado com um garfo na barriga na infância. Você não ouve um relato de Chico tratando mal a madrasta que ele tinha? A gente não vê esse tipo de notícia em Madre Teresa de Calcutá. Gandhi libertou um povo inteiro sem derramar uma gota de sangue. Então, a gente vai colocar então Jesus numa posição abaixo de seus emissários? Achando que ele se irou, que ele ficou com raiva? Não. Essas emoções, para espírito puro, que já tem sedimentado sentimento, a capacidade de se sensibilizar, essas outras emoções, elas ficam relegadas. Elas ficam de lado. Aí você não ouve a notícia de Jesus com raiva de ninguém, melindre. Não existe mágoa, não existe sentimento para espírito puro. Esse sentimento não, essa emoção para espírito puro. Não tem. Mas a gente ainda tem um caminho longo para educar essa capacidade de sentir. Caminho longo. E aí, mais aqui à frente, a gente vê o Emmanuel trazendo para a gente o seguinte. No livro Agora é o Tempo, a lição 30, se chama Ação e Caminho. E aí o Emmanuel diz assim: o sentimento cria a ideia. A ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra orienta a ação. A ação detona resultados. Os resultados nos traçam um caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Ou seja, o sentimento é o start para todo o restante que nós vemos na nossa vida hoje. E aí, a gente vê aquele culto popular assim: homem não chora, por exemplo. Homem não chora. Por quê? Não é espírito? O espírito tem que ter capacidade de sentir. Tem que trabalhar essa aptidão. Aí a gente vê aqueles comentários assim: até em certo ponto, pegaram a filosofia estoica e botaram aquilo ali, o estoicismo, como se fosse assim: nada vai te abalar. Você tem que passar por todas as situações como se você não sentisse nada. Não. Se você for ler um pouquinho de cuidado lá, o que o estoicismo está dizendo para a gente é sobre resiliência. Mas aí no culto popular criou para a gente: não, você não vai sentir. Não sei se vocês já viram, tem até uns vídeos no YouTube, bota uma rocha assim na capa do vídeo, fala do estoicismo como se você não fosse sentir nada. Gente, as emoções, elas brotam. Porque lembra que o Lázaro falou aqui que a gente cria essas sensações? Essas sensações nós temos. Nós temos a sensação de carência, nós temos a sensação da necessidade do amor, que a gente ainda não consegue praticar o amor na sua pureza, mas a gente tem uma sensação dele. Aí a gente tem a sensação da raiva, e por aí a gente vai. Isso não tem como fugir. Nós iremos passar por essas sensações. E aí? A gente vai ficar deixando essas sensações criarem uma falsa realidade na nossa vida, como se a gente não sentisse nada, não fôssemos capazes de sentir, ou a gente vai começar a trabalhar com essa capacidade, essa aptidão que nós temos de sentir, que é o sentimento, para que ela produza um efeito na nossa vida. Eu vou mais aqui para frente trazer uma história, mas assim, quanto mais a gente avançar e evoluir moralmente, mais a gente vai ter a responsabilidade da criação que o sentimento e o pensamento têm na nossa vida. E aí eu lembro que eu trouxe uma palestra aqui, o tema de vocês, umas 3 ou 4 palestras atrás dessa, não salvo o melhor juízo, que a gente trabalhou muito com a questão da criação que o pensamento tem. O pensamento tem uma propriedade criadora muito forte. Ela não se confunde com a criação de Deus, mas assim, a gente realmente constrói o nosso caminho. E isso tem início no sentimento.
E aí realmente eu não vou parar para observar o que eu estou sentindo? Quantas vezes a gente está no nosso cotidiano e fala assim, eu não estou com tempo para pensar nisso? Realmente você acha que você não deve parar um tempo e pensar nisso? Se o teu presente não está muito bom, no lugar que a gente está hoje de imperfeição, nada é tão bom que não possa melhorar. Aí se não está muito bom, você vai realmente fazer assim, não está bom, mas eu também não estou com tempo, não vou tirar tempo para isso não, vou continuar vivendo isso aqui? Nossa responsabilidade é outra. Nós somos espíritos imortais. Se a gente deixar o tempo aqui do plano material passar, para Deus isso não vai ter problema não. Ele sempre vai dar a oportunidade da gente recomeçar. E a gente vai voltar, retroceder nós não vamos. Tranquilo. Mas a gente vai voltar de onde a gente parou. E o tempo vai ficar para trás. É por isso que nós estamos sequenciadas encarnações aqui no mundo de expiações e provas e sempre batendo na mesma tecla. Tem uma lição do Emmanuel na coleção Fonte Viva que se chama Pontos Mortos. Que é aquela questão, eu estou aqui numa existência com uma pessoa, aí acabou tendo uma desavença. Aí vai, desencarna, encarna de novo junto para curar aquela dificuldade, sanar. Aí chega aqui, além de você não sanar a dificuldade que você tinha com aquele indivíduo, você foi lá e agravou um pouco mais. Aí daqui a pouco vai acontecer o quê? Você vai desencarnar de novo, vai ter que encarnar numa outra oportunidade com esse nosso irmão. Ou então, quantas vezes na vida de vocês estão com um problema, aí foge daquele problema, o problema parece que se resolve sozinho. Aí você fica assim, que bom. Passa uns meses e o problema volta. Com outra característica, com outro tudo, mas é o mesmo cerne, que é para você aprender aquele ponto. Aprender aquilo. Aí você faz assim, caramba, de novo isso? Aí você vai, tenta fugir de novo, passa um tempo, resolve. Aí você fica aliviado, me livrei. O que vai acontecer depois? Ele vai voltar, até você aprender. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Essas aflições é para que a gente consiga evoluir. Essas aflições que acontecem no nosso cotidiano acabam fazendo com que a gente tenha a possibilidade de apurar essa aptidão de sentir, ou seja, o sentimento. E ajuda a gente a educar essa capacidade de sentir. A expiação, que é uma espécie de aflição, ela basicamente tem um condão, a finalidade de desembotar os nossos sentimentos. Eu estou aqui endurecido, embrutecido, parece que eu não consigo me sensibilizar com uma camada de coisas. E quando nós estamos no estado de primitivismo, a gente tem isso mesmo. A gente observa quando na nossa própria história enquanto sociedade aqui terrena, o quanto haviam matanças de um para o outro. Não vou nem entrar nas guerras não, que isso aí já foi raciocínio. Mas o quanto haviam matanças de um para o outro, às vezes até mesmo por conta de alimentação. Agora, o que a gente tem que ter em mente hoje é que o tempo da gente matar sem ter nenhuma repercussão sentimental ficou lá atrás. Hoje nós já temos essas sensações. Incomoda. Por quê? Porque a gente já tem um acesso maior à consciência. E aí lembra da questão 621? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Matar o outro é a lei de Deus? Não, não é. Não é. Quando a gente faz isso e tenta se manter, vamos assim dizer, estranho aquilo ali, ou indiferente, o que a gente está fazendo é viciar essa capacidade que nós temos de sentir, essa aptidão. Nós estamos viciando os nossos sentimentos. E aí o que surge em troca? Uma expiação. Porque a expiação possui essa finalidade de desembrutecer essa nossa capacidade de sentir. Porque chega um problema, aí você começa uma emoção forte, aí você vai se sensibilizando aos poucos pelas sensações, até que você vai aprender com aquilo. Aí quando você aprender, é como se fosse um checkpoint mesmo, um ponto, alcançou aqui. Aí dá um tracinho. Aí vai chegar uma hora que a gente vai olhar para as nossas ações e vai entender o propósito por trás de tudo e vai fazer assim, caramba, olha só, eu passei por isso aqui,
para aprender a amar essa pessoa que eu não gostava. Quando você aprendeu a amar essa pessoa que você não gostava, se você fez uma vez, você pode fazer a segunda. Aí vai surgir um outro grupo de pessoas. E assim vai aumentando até uma hora que você vai alcançar o sentimento do amor. Aí lembramos as palavras aqui de Lázaro. O amor é o sentimento por excelência. É o topo, é o sentimento topo. Dali vão emanar todos os demais sentimentos, as emoções que o espírito pode ter. É aí. O Emmanuel traz aqui uma mensagem para a gente, no livro Através do Tempo, lição 33, diz assim, ó: não são flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Amemos aos inimigos externos, que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente é o seguinte: não adianta a gente odiar o que está acontecendo no nosso exterior. Nós deveríamos era voltar para o que tem aqui dentro e perceber qual é a sede dessa dificuldade que eu tenho. É a tristeza? É a preguiça? É a maldade, o ódio? Porque, a mais das vezes, aquele irmão que te complica aqui no plano material é só um instrumento que Deus, a lei dele deu, de você aprender a ter tolerância e paciência. E paciência é uma virtude, é um sentimento. E aí eu vou mesmo não abençoar aquela pessoa que está me dando uma excelente oportunidade de melhorar? Será que é essa a ótica que eu tenho que ter? O Chico, ele sempre fala assim, ó: eu realmente me sinto muito mal quando eu sou ofendido, mas eu me sentiria muito pior se eu fosse o ofensor. É isso. Se a pessoa de alguma forma ela te constrange, te lesa, perdoa. Porque se você tiver o instinto de vingança, ou o raciocínio de vingança, essa emoção do ódio, certamente você vai continuar ligada a essa pessoa. Porque a gente lembra até da lição dos pontos mortos. Você vai ter que retornar da onde você parou para você consertar aquela situação. Não tem jeito. É da lei. Enquanto eu não aprender, eu não me curo. A imperfeição é como se fosse de fato uma doença mesmo que a gente tem que curar evoluindo moralmente. A gente tem que ter essa responsabilidade. Porque do sentimento que parte a ideia e o pensamento, até gerar nesse nosso presente aqui. Eu tinha uma pessoa que eu trabalhava junto em determinado momento da minha vida, que eu tive uma antipatia de cara pela pessoa. De cara me bateu, eu olhei, sabe aquele lance do santo não bateu? De cara o meu santo não bateu com essa pessoa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a criar um sentimento pesado, uma situação difícil, e ir para o trabalho já estava se tornando um fardo. Até que uma situação da vida foi e resolveu o problema. Tudo bem, achei que estava tudo certo aí, né? Me apareceu uma outra pessoa, que eu também tive uma antipatia de cara, e o mesmo sentimento, a mesma emoção, melhor dizendo, chegou até mim. Só que dessa vez eu fiz diferente. Eu fiz assim, não vou ficar com isso não, senão vai acontecer igual aquela outra vez. Já estava um fardo, uma tortura isso, não. Eu comecei a orar todos os dias por essa situação. Todos. Fazia prece pedindo para Jesus para me dar paciência com a pessoa. Fazia prece pedindo para ajudar essa pessoa.
Eu não sabia se eu estava certo ou se eu estava errado, mas eu falava, Jesus, se for eu que estiver certo na minha visão, ajuda ela a entender também. Sabe o que aconteceu? Em poucos meses, que também a natureza não dá salto, mas em poucos meses eu fui compreendendo aquela pessoa, fui conversando, fui desenvolvendo, fui entendendo por que aquela pessoa agia da forma que me irritava. Sumiu. Resolvido. Até hoje eu encontro a pessoa na rua, a gente conversa, tudo certo. A outra que eu mantive o sentimento, se eu encontrar na rua, está arriscado cada um mudar de lado de calçada para não se ver. Uma hora eu vou encontrar aquele irmão, vou ter a oportunidade de me reajustar com ele. Mas é assim. Eu precisava aprender aquilo. Por isso que poucos meses depois, me surgiu um outro instrumento de Deus para me desafiar a tolerância, a paciência. É assim que funciona. Agora a gente foge dos desafios, prefere fazer igual estão vulgarizando o conhecimento do estoicismo. Eu sou uma rocha, ninguém vai me atingir. Não, cara, não. No primeiro momento, o sentimento parece uma vulnerabilidade. A gente não tem aquela visão assim, a pessoa é muito doce, ela é delicada. Delicado? É um desafio hoje em dia ter sentimento. Exige uma força muito grande você amar as outras pessoas. Muito grande. E a primeiro momento parece uma vulnerabilidade. Mas quando você insiste no sentimento, e principalmente no sentimento do amor, vai chegar um momento que aquilo ali vai ser sua maior força. Porque não importa se o outro vai ou não te fracassar ou frustrar as suas expectativas e planos, se a pessoa vai te decepcionar, não importa. Você vai ter tão forte sedimentado o sentimento do amor, que você vai buscar compreender, aceitar um ato ruim. Você não vai não, mas você vai buscar compreender e vai acolher aquela pessoa. Mas não é acolher passando a mão também na cabeça e falando, não, tadinho, não. É acolher falando, ó, você errou aqui, e você errou comigo, mas não tem problema não. Vamos acertar. E aí você vai trabalhando aquilo ali. É daí que vem o conceito. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele não se decepciona com a gente. Nós devemos tentar perdão segundo a lei dele, porque consequência tem. Agora Deus, você acha mesmo que Deus se magoou para te perdoar? Não. Ele conhece o íntimo dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, o mais interior, os pontos que até você não alcança dentro de você, Deus alcança. Você acha mesmo que Ele não sabia que você ia agir daquela forma? Sabia. Por isso que Ele não se ira. Ao contrário, a misericórdia está ali para qualquer momento que você estender a mão, alcançar a mão de Deus, Ele te ajudar a sair daquela posição. Agora, para isso a gente tem que começar a trabalhar os nossos sentimentos, a capacidade, a aptidão de sentir, de nos sensibilizar. Porque enquanto a gente continuar achando que nós somos uma rocha, tentarmos ficar indiferentes, mais difícil vai ser. Esse tipo de comentário assim, você está levando isso muito a sério. Não leve isso a sério não. Seja indiferente. Amanhã você vai ter que pensar nisso. Não adianta. É melhor você encarar a situação hoje. Buscar acertar hoje. Fazer da melhor forma possível hoje. Que amanhã esse problema não vai retornar e pode ter certeza, você vai sair mais forte. Por isso que eu falei, a primeiro momento o sentimento parece uma vulnerabilidade. Mas a partir do momento em que você resiste, ele passa a ser sua maior força. Eu dei o exemplo já de Gandhi. Gandhi libertou um povo inteiro sem derramar uma gota de sangue. Você acha que ele fez isso sentindo raiva? Se irando? Tendo medo? Não. Ele fez isso amando e compreendendo. Porque senão não ia ter como. Jesus dividiu o tempo em dois, antes e depois dele. Jesus derramou alguma gota de sangue? Jesus fez alguma guerra? Não. Ele amou. Ele é amor, nada mais. E é essa educação que a gente tem que buscar nos nossos sentimentos. A educação dos sentimentos é igual o Emmanuel coloca aqui. Tem uma lição do livro Fonte Viva, lição 67, que é assim, modo de sentir. Aí ele fala assim, vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra,
ou pela enfermidade, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Isso é começar a educar o nosso sentimento, nosso modo de sentir. Se eu retirar o diapasão sentimental do que a sociedade me impõe e colocar a meta de Jesus, o exemplo que o Evangelho nos traz, aí eu vou começar a conseguir renovar esse meu modo de sentir. E aí o meu sentimento já não vai ser mais aquele assim, eu estou indiferente com essa situação, ou então eu vou ficar alimentando uma emoção de raiva. Não. Eu vou começar a criar, de fato, um sentimento de compreensão. Paciência, tolerância, indulgência, afabilidade. E aí a gente vai escalando até chegar no amor, que o amor é a virtude das virtudes. Dali vão emanar todas as outras. Aquele que tem amor, na melhor acepção possível, ele tem, por via de consequência, todas as outras virtudes. E por uma dedução lógica, o amor também é o mais difícil da gente alcançar, né? Que também não... Aí, se o amor fosse o primeiro estágio, se ele fosse fácil, ele seria o primeiro estágio, não seria o último, né? E aí, voltando, tem uma outra passagem aqui também, de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, que ele diz assim: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Isso aqui é tirar, o que o Paulo está falando para a gente é tirar a visão de eu vivo pelos estímulos materiais e renovar a minha vida pelo meu sentir. Ou seja, eu vou começar a enxergar a minha vida pelo sentimento. Não pelo raciocínio que pode amanhã me trair, porque pelo livre-arbítrio eu posso raciocinar para qualquer lado. Não, pelo meu sentimento. Vai doer? Vai. Por isso que Paulo falou que era um bom combate. Vai doer? Vai, bastante. Mas depois de um tempo, o que acontece com... Vocês já viram fratura por estresse de osso? Você tem uma fratura por estresse, o osso ele se regenera mais forte do que ele era antes. É assim que funciona. Naquele ponto fraturado, quando há um refazimento, vamos assim dizer, do que foi fraturado, ele volta mais forte, mais robusto. É assim com os nossos sentimentos. E aí o Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz assim: o apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Eu tenho a necessidade de educar os meus sentimentos segundo o quê? O modelo de Jesus. E aí eu não tinha a menor pretensão na noite de hoje de dizer assim para vocês: olha, vocês vão educar o sentimento de vocês assim. E dar uma fórmula, uma receita de bolo para vocês. Não é assim que funciona. Porque o que eu vou obter de êxito na minha vida vai ser diferente da vida de vocês. Porque nós somos individualidades. Agora, uma coisa a gente tem universal aqui. A gente tem que educar as nossas emoções segundo Jesus. É olhando para a forma que Jesus agia, que nós vamos alcançar qual era o sentimento que estava por trás daquilo ali, que é o que a gente vai alcançar para a nossa educação. E aí vocês lembram aquela passagem que Jesus estava lá no Getsemane orando antes de começar a prisão, vamos assim dizer, dele. Estava lá orando, os apóstolos estavam ali do lado, ele pediu até para os apóstolos guardarem vigília, mas os apóstolos adormeceram. Aí quando ele voltou e acordou os apóstolos, já vinham vamos assim dizer, soldados prendê-los. Aí o que Pedro fez? Tirou um facão, que eles chamam de espada, mas na verdade é um facão, lá a gente vê na origem etimológica da palavra isso. Tirou o facão, cortou a orelha do soldado. É lógico que ele não mirou na orelha, é óbvio.
Pedro ali estava dotado da emoção da raiva, da ira. Jesus foi e falou: para. Quem pela espada perece, pela espada perecerá. E aí pouca gente se lembra do que Jesus fez depois. Sabe o que Jesus fez depois? Ele foi lá e colocou de novo a orelha no local. Gente, a orelha do cara estava no chão. Jesus, com uma ação magnética, restaurou os tecidos musculares, epiteliais daquele irmão e deixou a orelha no estado que estava anterior. Se bobear, até melhor do que estava antes. Naqueles mesmos soldados que iriam prendê-lo injustamente e que no futuro ia combinar com a execução da pena injusta da crucificação dele. Até naquele momento, Jesus mostrou para a gente o seguinte, não é campo para a gente chegar nessas emoções mais baixas e reagir. Não. Vamos pensar. Vamos ter um sentimento nobre e aí a gente vai ter uma ação nobre. Qual era o sentimento dele naquele momento? Ele amava. Lembra que ele falou também? Eu sou o bom pastor, nenhuma ovelha se transviará? Aqueles que prenderam ele também eram suas ovelhas. Todos nós somos. Você acha mesmo uma pessoa que fala, eu e o Pai somos um, que cumpre integralmente a vontade de Deus, vai ter raiva ali naquele momento? Não. Ele ainda deixou a lição para Pedro, pela espada tu vai perecer também se continuar fazendo isso. Por quê? A causa e efeito é uma lei. Se eu agir de uma forma, eu vou ter uma consequência daquela forma. É necessário a gente educar os nossos sentimentos, senão a gente não vai conseguir avançar. E aí eu lembro, eu tenho até 9 horas, não é isso? Que bom, então dá tempo de eu contar a história aqui rapidinho. Então a gente tem que começar a ter essa educação, e até mesmo o Emmanuel tem uma lição que se chama Governo de Si Mesmo, no livro Fonte Viva. Ele tem a lição que ele fala assim, nós temos, e isso aí é algo que a gente tem que tomar até um cuidado para falar, para não achar que um domina o outro. Não é a matéria que domina o espírito, não. Mas a gente pode até observar na questão 840, salvo o melhor juízo do Livro dos Espíritos, quando nos é dito que, em alguns determinados pontos, a questão material influencia a espiritual. Então, no início, quando a gente não procura trabalhar o lado espiritual, o lado material acaba sobrepujando mesmo o espiritual. E aí o Emmanuel fala que é um dever nosso, primeiramente, realizar um governo de nós mesmos. A gente primeiro tem que educar a matéria. Porque senão, a gente o tempo inteiro vai ficar cedendo às paixões materiais, deixando de cumprir, perdendo tempo de cumprir as nossas metas espirituais, que uma delas é a nossa educação dos sentimentos. E aí tem essa história ela é curiosa, eu só vou entregar quem foi que fez no final. Não vou falar quem fez ainda não. Mas, em determinado dia, um assaltante viu uma casa vulnerável, um muro pequeno, baixo. Ele mesmo armado foi, pulou o muro, adentrou na casa, estava lá o morador lá da casa, a pessoa. E aí, ele entrou na casa, rendeu a pessoa, porque ele estava armado, e falou, é um assalto, eu quero tudo que você tiver aí de valioso. Um assaltante. Aí um morador, mesmo que, vamos assim dizer, numa situação de dificuldade, virou e falou assim, tudo bem, não tem problema, eu vou te passar tudo que eu tiver aqui de valioso, não tem problema nenhum. Mas antes, eu estava preparando a janta. Você não está com fome, não? Virou para o assaltante e falou assim, assaltante, você assustou com aquela atitude? Mas o assaltante tinha fome naquele momento. Ele falou, não, calma aí, você está querendo os bens materiais, não tem problema não. Foi lá no quarto, pegou uma quantia de dinheiro que ele tinha em casa, não era muito não, mas era o que ele tinha em casa. Falou, isso aqui é tudo que eu tenho em casa, toma. Deu na mão do assaltante. O assaltante ficou surpreso com aquela atitude e falou, agora que você já pegou aquilo que você queria, você quer jantar? O assaltante com fome, mas surpreso, mesmo com cabelo, falou, vou aceitar. Se sentou à mesa.
Aí o morador deu a alimentação. Não entrega ainda quem é, não. Pelo amor de Deus, não dá cola, não. E aí ele foi, sentou à mesa, deu o jantar. Você tem esposa, tem família, tem filhos? Tenho sim. Então, eu tô com umas cestas básicas aqui em casa, que eu entrego algumas cestas. Você não quer levar para sua família, não? O assaltante ficou... O que eu vou fazer? Não é possível, esse cara é maluco. Eu venho aqui assaltar ele, eu tô armado, cometer uma violência que não é possível. Mas a família do assaltante tinha fome também, ele não estava assaltando à toa, não. Ele foi lá, aceitou a cesta básica. Tô vendo que sua roupa tá um pouquinho... Eu tenho umas roupas aqui que não estão mais cabendo em mim, não. Você quer levar? O assaltante foi lá no guarda-roupa, escolheu a roupa que queria e levou. Aí, conclusão da história. O assaltante saiu da casa do morador, levando roupa, tendo sido alimentado, levou a cesta básica, levou o dinheiro. Não precisou nem sacar a arma. Aí eu digo a vocês, a gente na posição do morador ia fazer o quê? Claro, a gente ia ter medo no primeiro momento, mas a gente ia ficar com uma raiva, não ia? A gente, às vezes, no transporte público, leva o nosso celular aí, que é isso que acontece no Rio de Janeiro. Leva o nosso celular, leva a carteira. A gente fica com uma raiva, a gente quer justiça. A gente chama vingança de justiça, esse é o nome, tá? A gente quer justiça. Se pudesse, tirava tudo também do assaltante. Mas, na verdade, o morador, ele não estava sendo assaltado. Porque ele tinha virtude a doar ao próximo. E pela educação dos próprios sentimentos, mesmo numa situação de extremo perigo, uma situação hostil, ele tinha essas virtudes para dar. E aí agora eu posso entregar, você já deu a cola. Chico, né? Chico. Você acha mesmo que aquele assaltante foi lá à toa? Ele ainda aconselhou o assaltante, sai dessa vida, vamos tentar arrumar um emprego. Fez um atendimento fraterno. E ainda nos legando o seguinte exemplo. Tem certas situações, a gente tem que dar o conhecimento, sim. Mas a gente tem que dar o pão primeiro, a necessidade. Depois que a pessoa estiver saciada materialmente, aí que nós temos campo para conseguir trabalhar as questões espirituais. Foi justamente o que ele fez. Na verdade, o entendimento ali era muito mais de que na frente dele estava um necessitado. Por isso que ele não teve nenhum instinto de raiva, de ira, nenhuma emoção nesse sentido. Porque o Chico ama. Então, ele foi e legou esse amor ao próximo. Ele sentiu. Esse amor transbordou dele, a ponto de ele fazer o bem mesmo para aquele que queria fazer o mal. Porque Jesus recomendou para a gente, se alguém bater na face direita, dá à esquerda. Dá outra face. Até quando a gente vai deixar de educar as nossas emoções, segundo o diapasão de Jesus, e vai continuar produzindo esse presente ruim que nós temos? Uma hora a gente vai cansar, vai ter que trabalhar para educar essas emoções, esses sentimentos. Não tem jeito. Então, vou conseguir terminar no horário certinho. Que bom, graças a Deus. Gente, obrigado pela paciência de me ouvir nessa hora. Deixo o meu abraço afetuoso, individual a cada um de vocês e até uma próxima vez. Obrigado. Trabalho, né, gente? Alô? Tá? Trabalho, né, gente? Trabalho para casa, para todos nós. Muito importante. Começamos já com a página inicial, dando aquela entrada para a gente, né? E o nosso irmão nos mostrando a importância de nós sabermos cultivar, aprendermos a cultivar as boas sensações para elas se transformarem em bons sentimentos. É uma coisa que todos nós buscamos, né? Nós estamos aqui, encarnação após reencarnação, e estamos buscando essa melhora, essa conscientização. Estamos buscando cada vez mais aprender a substituir aquela sensação menor por uma sensação melhor e maior. Então o trabalho é nosso. É o momento da gente
olhar para dentro de nós e ver o que realmente eu quero. Eu venho à casa espírita, toda semana escuto os ensinamentos de Jesus. Então, o que eu quero para mim? Cadê essa mudança? É hora de parar de sofrer, de se fazer de tadinho e começar a trabalhar, né? A melhorar, a fazer a sua reforma íntima. E isso é individual. É cada um de nós fazendo por si. E nós continuamos no nosso trabalho, na nossa luta, no nosso dia a dia, buscando nos melhorarmos cada vez mais. E vamos dar continuidade à nossa reunião e vamos às nossas preces. Vamos iniciar lembrando daqueles nossos irmãos que já não se encontram mais junto de nós, que participaram da nossa vida, foram importantes para nós, outros foram apenas passageiros, mas todos deixaram um aprendizado, uma saudade, um ponto em nossas vidas. Então, que todos esses irmãos que têm seus nomes na nossa caixinha de prece, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, possam ser envolvidos por essa luz divina de nosso amado Mestre e possam se sentir amparados, sabendo que estão vivos numa nova caminhada, buscando o aprendizado, o esclarecimento. Assim como nós que aqui ficamos, lembramos e temos saudade de todos eles e desejamos que eles tenham muita luz e muita paz em suas caminhadas. E para cada um desses nossos irmãos, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensine como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Fazendo as nossas irradiações, mergulhados que estamos nesse fluido cósmico universal, vamos irradiar essa luz que nos envolve através da força do nosso pensamento para os nossos lares, para todos aqueles que lá se encontram, que eles possam ser envolvidos nessa mesma luz. Vamos irradiar essa luz para os nossos locais de trabalho, para os lugares que frequentamos, para a casa de nossos parentes, de nossos amigos, porque através do pensamento conseguimos chegar a todos esses lugares bem depressa. Em um instante, essa energia chega a cada um desses nossos irmãos, envolvendo-os e levando muita luz, muita paz para cada um deles. E nas nossas visitas médicas, pedindo por todos os nomes que se encontram na caixinha de radiação, na caixinha de visita médica, vamos mentalizar, vamos chamar, pedir aos nossos irmãos médicos da espiritualidade, os médicos que trabalham aqui em nossa casa, a falange de Dr. Bezerra de Menezes, que é uma das mais conhecidas. Vamos mentalizar esses médicos atuando, trabalhando junto de todo aquele que tem uma dor, uma lágrima. Que todos os hospitais, asilos, orfanatos, aos presídios, aos irmãos que se encontram na rua sem uma casa para acolhê-los, a todo aquele que sofre, que essa energia, esses fluidos salutares
possam ser derramados sobre cada um desses nossos irmãos. Assim como sobre cada um de nós, todos nós temos as nossas dores, que possamos também ser envolvidos nessa energia salutar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Graças a Deus. E dando continuidade, vamos à última parte, que é o carinho que todos nós recebemos da espiritualidade, que é o nosso passe, ainda coletivo. Peço aos médiuns que se posicionem. Jesus está aqui conosco, nesse momento, representado por essa espiritualidade amiga que chega junto de nós e está junto de cada um de nós, nos auxiliando em tudo aquilo que precisamos. Então, que esse momento seja um momento de carinho para todos, que todos possam perceber essa presença e aceitar, receber, se deixar envolver por toda essa energia. Energia de luz, de paz, que vem trazendo todo esse carinho da espiritualidade, do plano espiritual, e que nos banha de muita paz, de muita luz. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Sintam a presença do nosso Mestre junto de nós, nos fortalecendo, nos equilibrando, fazendo aquela limpeza que necessitamos e trazendo para nós essas vibrações positivas que vão nos fortalecer para continuarmos na nossa caminhada, e que ao sairmos daqui possamos levar toda essa energia, toda essa luz para espalhar por todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor e em Jerusalém, quanto
na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Graças a Deus. Só temos a agradecer ao nosso Pai de misericórdia, ao nosso querido irmão mais velho, por todo esse carinho, por todo esse amparo, por toda esse ensinamento que recebemos na noite de hoje. Que possamos absorver tudo isso e que possamos começar a praticar no nosso dia a dia tudo que nós viemos aqui buscar nesse aprendizado. Que Jesus nos abençoe, nos conduza aos nossos lares com muita segurança e que possamos estar aqui na próxima semana para aprendermos um pouco mais de todos os seus ensinamentos. Obrigada a todos pela presença e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Tenham um bom retorno aos seus lares.